Está começando mais um Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião. Embarque comigo nessa viagem louca, que eu vou conduzir vocês por um bate-papo especial hoje sobre turismo. Embarque com a gente nesse trem. E hoje, para falar de turismo, temos duas autoridades aqui no nosso estúdio, com muita honra. Tereza Lemos, bem-vinda, querida. É uma honra estar aqui, Marcos. É um convite seu, é uma ordem para a gente. Agradeço. Muito obrigado, minha querida, pelo carinho, por atender nosso chamado aí. E com a gente também, Marco André Malaquias. Bem-vindo, meu querido. Obrigado por aceitar o convite. Grande Marcos, tivemos a honra aí de estar junto na diretoria da federação, né? E agora te encontrar de novo com esse projeto incrível. O prazer é todo nosso. É isso aí, gente. O Marco falou porque nós tivemos a honra de trabalharmos juntos, a felicidade de trabalharmos juntos. Aprendi muito com esses dois. Para quem não sabe, durante muito tempo eu atuei com turismo dentro do estado de Minas também. E por isso esse episódio hoje, com duas referências, dois dos maiores entendedores do turismo em Minas. E para começar, Tereza Lemos, conta pra gente quem é a Tereza Lemos, para esse povo bacana do Pod Trem saber. Vamos lá, né? Em resumo, né, minha formação, eu tenho uma formação em Direito, né, eu sou advogada, e tenho também a formação em Turismo, né, sou turismóloga. Fiz um mestrado na Itália, fui advogada e voltei turismóloga, brinco sempre porque o bichinho do turismo me mordeu. Estou lá hoje, atualmente, tenho uma empresa de consultoria, sou gestora do Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras, e aí, com base, né, nessa formação, assumimos a presidência da FECITUR, Federação das Instâncias Governanças de Minas Gerais. Vocês sentiram, né? Vocês sentiram o calibre dos convidados de hoje, né? Marco André, sua vez, meu querido, conta pra gente quem é o Marco André Malaquias. Então, o Marco André, eu acho que é o fluminense mais mineiro que existe no Brasil, porque eu sou nascido em Teresópolis, no Rio. A família do meu pai é de lá e fui criado no interior de Minas Gerais, Conceição do Mato Dentro. Então, eu recebi toda a energia do ser mineiro, né? Ali respira a história de Minas Gerais, a região de Conceição do Mato Dentro, Diamantina, Cerro. Então, a minha infância e adolescência foi toda ali. Depois fui para Diamantina, vim para Belo Horizonte, morei um tempo em Belo Horizonte, Contagem, e agora voltei para o centro das Minas Gerais, que é Curvelo. Sou turismólogo, formado em turismo pela Universidade FUMEC, tenho um MBA em Gestão Estratégica de Negócios, tenho especializações na área de segmentação do turismo e regionalização do turismo, sou consultor nessa área, gestor da IGR Guimarães Rosa, da Instância de Governança Guimarães Rosa, há 15 anos, já fui presidente também, já estive presidente da Federação das Instâncias de Governança, como a TT está hoje. Hoje eu sou diretor financeiro dela, membro do Conselho Estadual de Turismo, presidente da APAI, que assumi essa nobre missão agora. APAI de Coveiro? APAI de Coveiro. Isso. Eu já mando um abraço lá para os nossos meninos da APAI, nossos colaboradores, a minha diretoria que está lá, um abraço forte. Fazendo a diferença na vida das pessoas, assim como no turismo, né, Marcos? O turismo, ele de fato faz a diferença. É uma coisa que me encanta no turismo, porque a gente fala de economia, fala de cultura, fala de coisas, mas na ponta, lá no finalzinho, são as pessoas que são modificadas, que têm a sua vida modificada com a economia, com a chegada de uma cultura nova, com processos, enfim. Totalmente, e vocês estão sentindo aí, né, gente? Vocês estão sentindo o peso que essa mesa está hoje, o calibre dos nossos convidados. E olha que eles foram generosos, eles resumiram muito o currículo deles, que se fosse falar o currículo de fato, eles iam ficar aqui metade do episódio, porque eles entendem muito e a gente vai aprender muito com esses dois hoje aqui sobre o turismo de Minas Gerais. Vamos desmistificar muita coisa, vamos quebrar mitos e verdades sobre o turismo, a coisa fora dos holofotes, vista por trás, como que funciona a construção do turismo no Brasil e em Minas Gerais, que é o nosso estado, né? TT,
TT, gente, eu não vou conseguir corrigir isso, porque a Tereza Lemos, eu tenho um carinho imenso, é uma amiga, então, quando eu falar TT, é uma forma carinhosa de chamar minha querida Tereza Lemos. Vai ser difícil chamar de Tereza Lemos aqui, viu, Tereza? Não, é TT mesmo, para você, é o maior carinho, você mora no nosso coração, meu amigo. Obrigado. A gente está falando aqui, o Marco citou sobre a FECITUR. Conta pra gente o que é a FECITUR. A FECITUR, ela vai fazer 17 anos de existência. Né? Em Minas Gerais, o recorte territorial do Brasil, para dar mais atratividade ao destino, ele é um recorte temático. Né? Então, você tem as IGRs, carinhosos circuitos turísticos, né, que a gente chama. Para o turista é circuito turístico e para nós que trabalhamos aqui profissionais é IGR. Né? Então, elas são divididas tematicamente. Circuito das Águas, Circuito das Montanhas Campeiras, Circuito Guimarães Rosa. Né? Então, a FECITUR, o que ela fez? Como a gente é muito grande, Minas Gerais, nós temos mais de 800 municípios, então a gente criou-se 48 IGRs. E como é grande, surgiu a necessidade desse braço para o Estado de criar uma federação que trabalhe essas IGRs. Né? Então, a FECITUR ela é uma associação composta por IGRs. Nós temos atualmente hoje 40 IGRs e mais de 630 municípios associados. Trabalhamos todos juntos para o objetivo comum, desenvolver a atividade econômica turismo por meio do nosso maior atrativo turístico, que é a cultura mineira, que é o mineiro. Muito bacana. E hoje você está presidente da FECITUR, da Federação dos Circuitos de Minas Gerais, é isso? Isso. Tivemos 2 em 2 anos, a gente tem a eleição, né? A gente faz um rodízio lá, cada hora um assume, porque é um cargo voluntário, né? A gente vai de coração mesmo, que quem trabalha com turismo é apaixonado, viu, gente? Vocês vão conhecer não só nós, mas com todas as pessoas envolvidas, né? O trade turístico que falamos, são pessoas apaixonadas, porque trabalhamos sábado, domingo e feriado, 24 horas por dia e 7 dias da semana. Então, a gente está lá, de 2 em 2 anos a gente troca. Atualmente sou eu, Tereza. Muito bem, bacana. Então, existe essa federação dos circuitos turísticos, né, em Minas Gerais. A federação hoje está com 40 circuitos, você falou. E, Marco, conta pra gente, para o povo que ainda não está tão ambientado com a pauta turismo, o que são essas IGRs ou circuitos turísticos? Fala pra gente um pouco disso. Então, o programa de regionalização, né, para contextualizar o que é o papel da IGR, onde que ela está inserida nesse processo todo, ele foi criado aqui, inclusive nasceu em Minas Gerais, o programa de regionalização do turismo, que tinha como base unir grupos de municípios com afinidades culturais, territoriais, enfim, das mais variadas que existem, um estado do tamanho de país, de muitos países, né? Então, 853 municípios, trabalhar política pública com isso, um norte com um tipo de cultura, de capacidade técnica, de financeira, o sul, o leste, o oeste. Então, se pensou a regionalização. Vamos regionalizar a política de turismo para a gente conseguir alcançar resultados, conseguir trabalhar qualificação, trabalhar diretrizes de desenvolvimento. E aí o recorte começou a ser feito por aglutinação mesmo. Ele é muito intuitivo. Municípios de uma determinada região, olha, nós temos aqui uma serra maravilhosa que nos corta, a Serra do Cabral, por exemplo. Um beijo aí para as meninas do Serra do Cabral. Se reuniram, vamos pegar os municípios de um lado e do outro da serra e vamos formar na época, circuito turístico, o circuito turístico Serra do Cabral. Guimarães Rosa, o circuito que eu represento, sou gestor há 15 anos, está há 22 anos já como circuito dentro do programa de regionalização. Mesma coisa, pensou-se ali num recorte territorial baseado na área geográfica muito citada nas obras do Guimarães Rosa, muito trabalhada, ele se enveredou pelo sertão, né, fazendo até uma alusão, se enveredou nas veredas da nossa região lá, e aí para ter subsídio e construir a sua obra literária. Então, a regionalização, ela cria, então, num determinado momento, essas células no interior do Estado e começa a dar diretrizes para que essas entidades de município, formadas por município, tenham profissionais que vão
ser ali o elo que conecta o município, que está na ponta, onde tudo acontece, a economia movimenta, as pessoas residem, com o Estado e com a União, num momento segundo, porque, na época, o Ministério estava trabalhando o PNMT, que era o Plano Nacional de Municipalização do Turismo. Nós temos 5.570 municípios no país, 853 em Minas Gerais, difícil tarefa de trabalhar isso de forma individual. Então, isso ia demorar demais. O Ministério olhou e falou para Minas Gerais, está com um negócio bacana ali, esses mineiros são danados, né? Então, assim, absorveu o programa de regionalização e levou isso como política nacional, que é o programa de regionalização. Hoje ele é nacional, ele abrange. É evidente que a gente aqui avançou bastante, né, porque até ele ser absorvido lá, depois ser pensado, desenhado também de forma a atender às especificidades dos estados, tentar fazer alguma coisa que fosse mais equalizada, né, uma política equalizada. Então, a gente tem as diretrizes do Programa de Regionalização de Minas Gerais, assim como o Ministério tem diretrizes mais gerais para atender os estados todos. Cada estado aí vai fazendo de alguma forma. Então, tem IGR com 10 municípios, 15 municípios, 20, 8, 13, enfim. O Marco, então quer dizer que essas IGR é a mesma coisa que circuito turístico? Sim, sim. E circuito turístico, essas IGRs, então, elas são grupamentos de municípios para trabalhar o turismo numa região, seria isso? Exatamente, para trabalhar o desenvolvimento do turismo como setor econômico. A questão da IGR e circuito, né, porque quando o programa surgiu em Minas Gerais, lá atrás, pensou-se em circuito muito no sentido de um circuito fechado, um grupo fechado. Então, você fecha um grupo de municípios numa determinada região, fecha outro grupo ali, outro lá. Não no sentido de rota, não no sentido de circuito, que as pessoas às vezes acham que é algo conectado ali para você percorrer. E é interessante você falar isso, porque eu percebo que muita gente confunde, né? Muita gente confunde circuito turístico com rota turística. Explica para a gente, Marco, a diferença de circuito para rota. A rota você tem um ponto de partida e um ponto de chegada que passa por determinado trajeto ali com particularidades, com contextos culturais, históricos, às vezes geográficos, né, serras. Então, você tem uma rota ali. O Estrada Real, que é um dos mais conhecidos trajetos aí, do Brasil, é uma rota turística. Parte lá de Diamantina até Paraty. Ele vai passando ali em trechos que foram percorridos pelo Império ainda na época para escoar a produção do interior de Minas Gerais, etc. Nós temos lá o caminho Guimarães Rosa, o caminho de Guimarães Rosa, que é a rota que o Guimarães Rosa percorreu em 1952. Então, você parte de Três Marias, passa por 6 municípios até chegar no município de Araçaí. Essa é uma rota, é o caminho Guimarães Rosa, é uma rota turística. Exatamente. E, de fato, as pessoas confundiam muito isso de circuito. A gente tem o site do Circuito Guimarães Rosa, né, da IGR Guimarães Rosa, e eu cheguei a receber vários e-mails ao longo dos anos, assim, eu quero saber quanto tempo eu gasto para percorrer o circuito, hospedagem e tal. As informações turísticas da rota. Como se fosse uma rota, né? E a gente não operacionaliza o turismo. A gente institucionaliza o turismo como setor econômico. O que isso significa? Por isso que mudou aí, então, a nomenclatura, o Ministério acordou isso com os estados, transformando todo, porque aí cada estado também acabou criando uma nomenclatura diferente, e isso estava criando um problema de interpretação. E aí padronizou-se Instância de Governança Regional de Turismo. Que é essa sigla IGR. IGR, exatamente. O que é a instância de governança? Ela é, como o próprio nome diz, uma entidade de governança. Ela vai trabalhar políticas públicas com os municípios daquela região, baseada nas diretrizes
do plano estadual, que está sempre sendo construído e reconstruído à medida que vai avançando, as conquistas vão chegando, você vai avançando os patamares, assim como também a do Ministério do Turismo. Bacana. Então, a gente recebe essas orientações, essas diretrizes, as IGRs são alimentadas com conhecimento técnico e elas vão trabalhar isso no território delas. Evidentemente que aí você tendo esse recorte territorial, você consegue respeitar a diversidade de cada região, porque o gestor de uma GR, ele leva em consideração aquilo que é peculiar da região dele, a capacidade de desenvolver da região dele, os produtos, a matéria-prima que ele tem. Interessante você falar isso, Marco, que eu costumo dizer que Minas Gerais, como você bem disse, é do tamanho de muitos países. Então, se você vai no sul de Minas, é uma pegada. Se você vai no norte de Minas, Tereza, é outra pegada. Você, como presidenta da FECITUR hoje, Tereza, você deve estar rodando o estado inteiro, né? É muito diferente uma região de Minas para outra. Você sente muito essa diferença no dia a dia, nessas viagens, nessas andanças da Tereza Lemos? Olha, é apaixonante Minas Gerais. É uma coisa maravilhosa. Sim, cada região com a sua peculiaridade. Né? Nós vamos lá no GR Velho Chico, vamos para o norte de Minas, né? IGR Velho Chico. Nós temos lá Sertão Gerais. Né? Aí a gente vem aqui para a Zona da Mata, Montanhas e Fé. Montanhas e Fé, um abraço para todas essas regiões, esses circuitos turísticos. Montanhas e Fé, a Tereza citou, porque eu fui presidente do Montanhas e Fé durante 3 anos, atuei com turismo lá na região, né, da Zona da Mata Mineira. Então, um abraço não só para o Montanhas e Fé, como para todas as IGRs, todos os circuitos turísticos, todas as regiões de Minas Gerais. Até porque, Tereza, estamos no Podtrem, o mais mineiro dos podcasts, Marco André. E é exatamente por isso que a gente teve essa ideia dessa pauta com a nossa equipe sobre turismo, porque a gente percebe que é uma veia das mais fortes hoje em Minas Gerais. E dentro dessas diferenças que você está citando, TT, ouve-se muito falar que o turismo está em expansão, está em crescimento. É de fato isso? É verídico? É fato, Tereza? Você percebe uma evolução no turismo ou não? Olha, nos últimos anos, é impressionante como amadureceu, né? Como o Marco André já citou antes, né? As nossas IGRs, elas têm em média 20 anos. Né? Então, eu falo assim que agora adquirimos a maturidade, né, da atividade. Por quê? Porque ela muda a realidade da cidade. Como a gente sabe, acontece no município, né, a atividade turismo. Então, a gente tem que cuidar muito bem. Por isso que tem o plano de turismo, a gente tem lá o conselho de turismo, porque o trabalho é prefeitura e trade turístico, que são os empresários, o hotel, o restaurante, né, o próprio cidadão ali, que é um atrativo. Então, quando a gente trabalha isso, de números básicos, 30% das carteiras assinadas o ano passado foi no segmento turismo. Então, é emprego, sabe? É dinheiro aplicado ali no município. Então, a gente percebe nessas andanças minhas, né? Mandar um abraço aqui lá para as Montanhas Cafeeiras, meu presidente Felipe, que está lá trabalhando incessantemente com as parcerias. Então, a gente vê que, sim, é um diferencial para desenvolver atividade e renda no município. E você está como gestora do Circuito Montanhas Cafeeiras, Tereza, é isso? Isso, a gente fala gestora é o responsável técnico. Né? Cada EGR, ela precisa de um responsável técnico, turismólogo, ou formado na área de turismo, para gerir, né? Porque o princípio... eu gosto muito de fazer um comparativo, Marco, com a saúde ou a educação, porque somos uma espécie de superintendências regionais para o Estado. O Estado está aqui na capital, né, Belo Horizonte, e ele não tem aquele braço para chegar no Triângulo Mineiro, como eu disse, né, no norte de Minas, lá no sul de Minas. Então, existem as IGRs que desenvolvem essa política pública. Né? Então, precisa de um profissional para dar continuidade às atividades. Né? E aí troca-se, né, quem são os associados? A prefeitura, por meio aí dos seus secretários de turismo, preside, né, faz parte da diretoria, mas as IGRs trabalham aí com as associações comerciais, os sindicatos rurais. Aí, como a gente fala desse recorte, né, cada região tem aquela entidade que identifica a atividade econômica em si. A característica regional. E Tereza, você está lá no Circuito Montanhas Cafeeiras. Conta pra gente qual região está localizado esse circuito, alguns municípios que pertencem a ele, qual que é o forte do turismo lá. Conta pra gente. Nossa, então, a gente tem... nós trabalhamos
lá na divisa com São Paulo. Eu falo que nós somos abençoados porque o melhor turista é o paulista. Do melhor turista do Brasil. Né? Por quê? A pergunta que não quer calar. Por quê, Tereza? Porque ele consome o Brasil inteiro. Ele viaja muito e ele gasta muito. E ele quer viver as experiências. Né? Então, nós estamos na divisa mesmo de São Paulo. Eu tenho cidades, meu presidente, inclusive, é de Arceburgo, é uma cidade bem na divisa mesmo, estamos a 10 quilômetros de São Paulo. Então, tem o Guaxupé, tem o São Sebastião do Paraíso, que a gente E lá vocês recebem, então, muitos turistas de São Paulo. Então, provavelmente, boa parte do público de vocês são turistas paulistas. Acredite, eles vêm para almoçar e voltam para casa. Então, às vezes, eles andam 150, 200 quilômetros para almoçar com a gente e depois voltam. O nosso forte é o turismo rural. Então, temos fazendas de café. Nós lançamos agora 10 rotas temáticas para conhecer as montanhas cafeeiras com os nossos parceiros. Logo, logo, já conto das parcerias. E, inclusive, você falou em café, aqui nós vamos tomar café, porque no Pod Trem, um podcast mineiro, a gente tem o cafezinho, eu não abro mão. Fiquem à vontade para tomar café. Hoje tem pão de queijo, tem bolinho de polvilho, hoje biscoito de polvilho. Vamos ver se esse café é bom, viu? Porque nossa região é onde temos a maior cooperativa do mundo de café, a Cochupé, e o nosso café é especialíssimo. Eu vou ter que ir lá tomar café para conhecer, para visitar e para experimentar esse café famoso lá, hein? Tá convidado. Pode me aguardar. Marco, eu queria ouvir de você. A Tereza falou um pouco da região dela, do circuito turístico dela, lá no sul de Minas, na divisa com São Paulo. Fala um pouquinho para a gente da sua região, do seu circuito. Você citou Guimarães Rosa, esse ícone da cultura mineira, da literatura mineira. Fiquei curioso. Conta para a gente um pouquinho da sua região, do seu circuito turístico. Então, a região do Guimarães Rosa, né, e aí há uma particularidade nossa lá, inclusive eu já recebi um e-mail uma vez de uma pessoa, mas esculhambando, né, num bom linguajar, que absurdo que uma entidade com o nome de Guimarães Rosa e não tem o município Casa do Guimarães Rosa. Mas são as coisas do próprio recorte, né? Como a gente falou, respeita-se ali a cultura da região, às vezes é uma característica climática, de relevo, enfim, histórica. E aí, no caso, nós temos a região que tem o nome do Guimarães Rosa, mas, de fato, o município, que é a casa do Guimarães Rosa, onde ele nasceu e cresceu, que é a cidade de Cordisburgo, um abraço para Mariela e Adriana, lá da IGR Grutas, é que está com o município de Cordisburgo como associado. O que não impede em nada, e isso já é um exemplo que eu cito aqui, de se trabalhar as IGRs de forma irmãs, né? Então, a gente tem vizinhos IGRs, que você tem ali municípios que ele tem uma característica que se vinculou à sua IGR, e aí também tem uma característica que o vincula a outra IGR vizinha. Então, no caso do circuito da IGR Guimarães Rosa e Grutas, tem essa particularidade do município de Cordisburgo, que é a casa do Guimarães Rosa, pertencer à IGR Grutas, porque na época do surgimento das duas IGRs, a questão das grutas estava já em ascensão. Lá tem a Gruta de Maquiné, então a região kárstica ali que pega o território da IGR Grutas é muito forte, e então aí já é um outro produto que a gente, quando fala de Minas Gerais, nós temos aí questão da cultura, indiscutível, o Estado inteiro trabalha de uma forma geral, a cultura como um todo, e aí dentro da cultura você tem inúmeros subgrupos, né? A questão da natureza, que envolve relevo, clima, às vezes um pouco mais seco e quente no norte, mais frio e úmido no sul. O seu circuito tem qual região, Marco? Desculpa. O meu circuito é o centro-norte-noroeste. Vocês estão no noroeste de Minas, no centro para o noroeste, é isso? É isso. Geograficamente falando. Geograficamente falando, a gente está no centro, começa no centro de Minas Gerais, porque a cidade de Curvelo
que é a sede do Guimarães Rosa, ela é exatamente o centro geográfico do estado de Minas Gerais. Inclusive, um abraço para Curvelo. Breve vou estar tomando um café na casa do Marco André lá em Curvelo, hein, gente? Tomar um café e comer um frango de fogão a lenha, que não pode faltar um fogão a lenha no interior, né? Não pode faltar. Isso aí é uma das melhores coisas de Minas Gerais, uma comida de fogão a lenha, né, Tereza? A gastronomia, né? Aliás, a cultura, quando a gente fala cultura, né, é a agricultura, né, é a cultura, é a piscicultura, são as nossas culturas, é o mineiro, é o jeito de ser, o de viver, né, que é o nosso maior atrativo turístico é a cultura. E eu acho que o povo mineiro, né, porque eu sempre ouvi nessas andanças minhas, inclusive em outros estados, e quando você está conversando com alguém de outro estado, porque para a gente fica habitual aqui em Minas, né, Marco André? Mas quando a gente está conversando com alguém de outro estado, fala assim, nossa, mas o povo mineiro é diferente, faz amizade fácil demais, recebe a gente bem demais. Vocês percebem isso? Vocês ouvem muito isso quando vocês recebem turista de outros estados lá? Eu acho que quando a gente sai de Minas Gerais, e como eu tive muita frequência no Rio de Janeiro quando eu era mais novo, agora vou, mas com menos regularidade, mas eu acho que eles conhecem a gente pelo caminhado. A gente deve ter um trejeito diferente de caminhar, porque às vezes você não falou nem o ai ainda e a pessoa já fala, você é de Minas Gerais, né? Então nós temos algo de fato, uma aura que é perceptível por quem não é de Minas Gerais, porque de fato o estado de Minas Gerais, ele tem uma convergência de culturas que criou um caldo grosso, diferente. E aí, lá onde a gente está, é mais perceptível ainda, porque como a gente está no miolo ali, né, nós somos a gema do estado, lá tanto irradia do centro para as bordas do estado um perfil cultural, como também recebe essa influência de todas as bordas. E essas bordas do estado de Minas Gerais, elas confrontam aí com o São Paulo, com o Rio de Janeiro, de um lado, com o Espírito Santo, com Bahia, com Goiás. Então, cada estado desse aí, ele vai irradiando um pouco da sua cultura para dentro de Minas Gerais. Isso vai virando um caldo que vai despejando para cada vez mais para o centro do estado. Então, a minha região ela tem essa particularidade, porque a gente tem as questões todas voltadas para a parte cultural, que é muito forte, religiosa. Nós temos a Basílica de São Geraldo, em Curvelo, única basílica diretamente relacionada ao São Geraldo no mundo. Nós temos o Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Felizlândia. Interessante, porque você citou Curvelo, agora está citando Felizlândia. Quais são os municípios que compõem essa região turística sua lá, Marco? São 12. Nós temos 12 municípios de 2.300 habitantes a 85 mil habitantes, que é o caso de Curvelo. Araçaí, vou falar em ordem alfabética para ficar mais fácil. Para lembrar, para dar conta, porque 12 municípios não é fácil não, gente. Mas nós temos Araçaí, que está aqui entre Cordisburgo e Sete Lagoas. Aí a gente pula Cordisburgo, vem Curvelo, Inimutaba, Presidente Juscelino. Eu vou fugir um pouquinho, porque eu estou seguindo aqui de memória o seu percurso. O roteiro geográfico, né? Então, tem Curvelo, Inimutaba e Presidente Juscelino, já na rodovia 259, sentido Diamantina, Vale de Jequitinhonha. Nós temos à esquerda, um pouco mais à esquerda, Felizlândia, que já é margem da represa de Três Marias, então tem uma pegada voltada para a questão, né, do lago. Belíssimo, inclusive, uma região ali belíssima, né? Sim, é linda. Felizlândia tem um trabalho voltado para o turismo, recebe um fluxo turístico muito grande todo final de semana. Quem não conhece, vale a pena conhecer, né? Vale a pena conhecer. Quem gosta de água, de praia, de água doce e comunidade, porque ali você consegue associar um monte de coisa. Você consegue associar a questão da água, não é a parte que pega, não é uma água de rio, é água de rio, mas não é como se você estivesse na margem de um rio, é um imenso lago. Quase uma praia de água doce mesmo, né? Quase uma praia de água doce mesmo. Então, você tem isso, você tem a gastronomia, você tem toda a questão da comunidade rural, porque os distritos lá são comunidades rurais do município de Felizlândia. Então, você tem lá a igreja, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, com uma imagem em tamanho real, tamanho natural, da Pietá, do mestre Aleijadinho. Então, você entra com natureza, você entra com cultura, história
e religiosidade. É um pacote completo. Pacote completo. Para todos os tipos de turista, de acordo com o que estão buscando, lá dá para achar um pouquinho de miolo. tudo. Ali a gente consegue atender todo tipo de público. Né? E sobre comida, lá tem nessa região turística que você pertence, que você faz parte, algum prato típico, alguma coisa diferente que o pessoal come? Tem algum produto de destaque, de gastronomia lá, que fala assim, não, se for ali tem que comer tal coisa. Tem isso lá? Olha, na verdade... Ou por estar no miolo tem um pouquinho de tudo? Tem um pouquinho de tudo, né? Você, ali em Curvelo, já sentido norte, você já começa com a produção do pequi, né? Então, lá come-se arroz com pequi? Come-se muito arroz com pequi. Aí as receitas com pequi são as mais variadas, até doce de leite. Para quem nunca comeu pequi, eu confesso que eu estive no Mato Grosso recentemente, no ano retrasado, eu fui conhecer o Mato Grosso, e foi a primeira vez que eu fui comer pequi, lá no estado do Mato Grosso. Fizeram uma pegadinha comigo, porque para quem não conhece o pequi é um perigo, né, Marco? É perigoso. É uma armadilha. Ele né, para quem não conhece, eu sei que muitos de vocês conhecem, mas para quem não conhece, ele tem uns espinhos ali que, dependendo de você morder, enfim, cuidado com o pequi, gente. E eles ainda brincam, né, que é a carne do norte e nordeste, porque ele, de fato, ele reúne características de alimentação que são muito fortes. Então, você tem o pequi, você tem ali o tropeiro, o feijão tropeiro, o baião de dois, uma culinária bem diversificada, mas que é a cara de Minas Gerais. O frango com quiabo, né, o arroz carreteiro. Quando a gente vai avançando ali para o lado de Felizlândia e pegando um pouco da margem do Rio São Francisco, Pirapora, Buritizeiro, aí já começam ali aqueles pratos voltados para o peixe. Ou seja, quem for na região lá vai se deliciar com uma variedade gastronômica incrível, é isso? Com certeza, com certeza. E com o jeito mineiro, né? A gente trabalha com turismo, lá em Curvelo tem um autódromo, primeiro autódromo de Minas Gerais, é uma potência, um empreendimento visionário e muito bacana. E eu hospedei muita gente de fora, porque na época do surgimento do autódromo a cidade estava começando a desenvolver essa visão da economia do turismo, e aí eu montei um concorrentezinho do Airbnb, porque não tinha isso lá. Então eu administrava um coletivo de residências para hospedar as pessoas, e a minha casa virou uma hospedagem. Então eu recebia muita gente de fora. O paulista é apaixonado com Minas Gerais, como a Tereza disse, é um público muito forte, até porque o estado tem uma população muito grande, né, uma densidade demográfica muito grande, mas os outros estados que nos consomem também são apaixonados com Minas Gerais. Eu recebia gente em casa lá que falava assim, meu Deus do céu, eu gasto dinheiro fazendo exercício, pagando personal, mas toda vez que eu venho para Minas Gerais, vai 6 meses de trabalho embora, porque vocês comem demais, como é que o povo aqui não é obeso? Porque as mesas são fartas. E é aquela coisa mesmo do receber na mesa, do confraternizar na mesa, comer bem, coisas gostosas. Ô, Marco, ouvindo você falar, meu amigo Marco André, deu vontade de andar, deu vontade de ir lá conhecer, ver e experimentar a gastronomia de lá. E por falar em andar... Só completando, Minas Gerais, o turismo de Minas Gerais tem cheiro e gosto. Muito bom. Abre aspas. Minas Gerais, o turismo em Minas Gerais tem cheiro e gosto. Gostei dessa. E por falar em andanças, não poderíamos deixar de mandar um abraço para os nossos amigos do trecho, nossos amigos cegonheiros, carreteiros cegonheiros. Um abraço para o nosso sindicato dos motoristas cegonheiros, que nos ajudam a construir esse programa, o Podtrem, nosso patrocinador, nosso parceiro, o Sindicato dos Motoristas Cegonheiros de Minas Gerais, que transportam carros para Minas, para o Brasil e para toda a América do Sul. Meu amigo Tatu Dendengo, aquele abraço, nosso presidente. Mas deu vontade de andar, deu vontade de viajar. Aguarde que eu vou conhecer sua região melhor. Já passei por algumas vezes, mas quero ir para curtir, quero ir para aproveitar lá num próximo feriado aí. E, Tereza, o Marco André contou para a gente um pouquinho da região dele. Conta um pouquinho para a gente dessa sua região turística lá no sul. Você já falou com a gente do café, mas fala para a gente quais municípios estão lá na sua região turística. Cita para a gente alguns aí. Isso aí a gente vai
lá para o sul-sudoeste de Minas, né? Falamos lá. Nós temos lá Jacuí, a nossa cidade mais antiga, inclusive, foi a segunda casa da moeda do Brasil, foi fabricada lá, porque é o ouro, né? A gente já teve o ouro, né? E agora a gente tem o ouro verde, que é o café, né? Que tem a linha do trem Amogiana Mineira, né? Que corta quase todas as nossas cidades. Então a gente começa sempre com Jacuí, que falamos que é a mãe do sudoeste mineiro. Por quê? São Paulo estava lá naquele planalto, né? Quando a gente fala lá das capitanias, né? Aí eles viram aquele tanto de serra, né? Falaram assim, não, esse aqui eu não quero não, pode ficar para vocês. E nós recebemos de coração, porque hoje as montanhas são nossas, né? Com o nosso ouro verde. Então temos 15 cidades das Montanhas Cafeiras. Na sua região turística, lá, o seu circuito turístico é composto por 15 municípios, 15 cidades. 15 municípios. Inclusive, quero deixar aqui um abraço para os cegonheiros aqui também, porque nós estamos sempre na estrada, nós vamos nos encontrar muito. E vamos passar lá nas Montanhas Cafeiras, tá? Passa lá, toma um cafezinho com a gente. Temos também, aí falando um pouco de comida também, né, Marco, a característica da alimentação, né? Nós temos, por causa da colonização, né, que vem na época do ouro, depois vem na época da colheita de café, a gente tem colonização italiana, nós temos colonização árabe, né? Hoje, muito forte, a gente come... Vocês têm que conhecer o chancliche mineiro. Conta pra gente o que é. Conta pra gente, Tetê. Essa é na cidade de Guaxupé, né? Que a comunidade árabe é muito forte, inclusive... Guaxupé é belíssimo também, né? O pedaço ali é muito bonito, né? Paisagens incríveis, né? Além do patrimônio, patrimônio histórico e... material mesmo dos prédios. Arquitetura, o patrimônio cultural. Eles preservam muito. Você vê que beleza dessa. Inclusive as próprias vias, né? Agora a gente está nessa onda das reformas das estações. Estações de trem? A gente tem quase todas as cidades, né? Porque essa linha do trem da Mogiana Mineira, que ela vinha buscar o ouro, né? Você sabe, Tetê, que eu vou criar um hábito agora, Marco André, que todo município que eu visitar que tiver uma estação de trem, obviamente, eu vou ter que tirar uma foto na estação, né? Porque pode trem tem tudo a ver com as estações de trem, né? Pode levar seu trem, que nós temos lá, nós temos bastante estações para você parar. Vai com o tempo. Bacana. Porque o trem é bom. Olha, temos também a parte de Areado, que a gente fala que é a terra do biscoito, né? Porque aí vem da manufatura da mandioca. Da né? próxima vez que a senhorita Tereza Lemos vier aqui, por favor, café e biscoito pro pó de trem, viu? É bem diversificado, porque também nós temos a Juruáia, que é reconhecidamente, né, nacionalmente reconhecida como a capital da moda íntima, né? Trabalhamos aí o estado inteiro. A Tânia, a presidente da associação lá, muito atuante, porque é uma cidadezinha de 4 mil habitantes, que tem mais de 500 indústrias e emprega praticamente as pessoas de todas as cidades, das 15 cidades. Então, a gente tem... falta gente, quem quiser vir trabalhar nas Montanhas Cafeiras, a gente tem muito trabalho, a gente precisa de muita gente para trabalhar. Temos muitas... Como falei, né, o café, que é a maior cooperativa do mundo de café, está lá, que é a Cochupé, no município de Guaxupé. Temos aí Guaranésia, Monte Santo de Minas... Também lá na divisa, São Sebastião do Paraíso, a terra da manteiga. Eu quero, Tereza, deixar um abraço, Marco André, para todas essas regiões, todos esses municípios, essas cidades que vocês estão falando. Nosso abraço carinhoso do Pó de Trem. Sintam-se abraçados pelo Pó de Trem. E vocês estão sentindo, gente? Vocês estão vendo o tanto de coisa. Olha só, nós estamos com 2 profissionais do turismo, dos melhores de Minas, 2 profissionais de gabarito, um de cada região. Uma região longe da outra, diferente da outra. Vocês estão vendo tanto de variedade, de coisa boa que Minas Gerais tem. Isso nós estamos tratando especificamente de 2 regiões aqui, né, falando de Minas Gerais como um todo, mas olha o tanto de coisa que tem. E, Tereza, deixa eu te fazer uma pergunta, minha querida. Dentro dessa questão do turismo, de fato, na realidade, dá para se viver de turismo nos rincões das Minas Gerais, no interior? Tem muita gente ganhando pão de cada dia com turismo? Você vai surpreender com essa informação que eu vou te passar, Marco. Nós temos aí o turismo rural, como falei, né? Nossa região é bem forte nisso. Inclusive, Minas Gerais, gente, 94% dos produtores rurais de Minas Gerais são pequenos produtores, no máximo 4 módulos. Então, a agricultura familiar é muito forte. Então, o que nós fazemos? Se a gente fala o latifundiário, que é grande, então, Minas Gerais, os pequenos que são grandes. E o que acontece quando a gente leva a atividade para
a propriedade dele. Aí uma parceria, quero mandar um abraço para a Emater, muito parceira. Emater é uma instituição incrível, o Senar também. Os institutos federais aqui, eu quero citar o de Muzambinho, que é referência, inclusive nacional também, porque tem lá todos os cursos, né, que treinam, que levam essa coisa da sucessão familiar. Hoje, a atividade econômica na propriedade rural, às vezes ela ultrapassa o ganho da própria produção em si. Por exemplo, queijo. Uma fazenda produtora de queijo. Eles hoje faturam mais com a visitação ao queijo do que vendendo o próprio queijo. Ou seja, o fator turístico do queijo atrai mais do que o produto queijo comercial ali no dia a dia, é isso? Ele fatura mais, entra na conta dele mais dinheiro cobrando, né, a taxa de visitação do que o próprio produto em si. Então, para a gente ver o impacto econômico da atividade de turismo na vida de cada um, né? Aí a gente tem também que citar o artesanato. Artesanato, né, um abraço para todos os artesãos aí que fazem. Minas Gerais é uma riqueza em artesanato, né, Tereza? A gente, inclusive, tem, depois vamos falar das parcerias, mas essa eu tenho que citar por causa do artesanato, né? Estivemos ontem na sede, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde a diretoria de artesanato faz parte, né? Eles pegam, o nosso artesanato é tão forte que eles têm uma feira própria e frequentam todas as feiras nacionais. Nossas GRs vão com o artesanato acompanhar a diretoria de artesanato, tão bonito, diversificado e particular que é o nosso artesanato. Um abraço para os artesãos de Muzambinho, que é uma associação maravilhosa, e elas estão lá, firmes, inovando, tendência de cor, porque o artesanato, gente, mais do que tudo, não é a matéria-prima, é as mãos que fazem, é a pessoa, né? Aquele tempo, aquela dedicação e aquele carinho que uma artesã faz o seu produto. Muito então, são pessoas, né? E o artesanato, ele realmente, assim como outras vertentes do turismo, ele realmente traz o pão para cima da mesa da família, Tereza. Tem gente vivendo mesmo e pagando os boletos, as contas e sustentando família com artesanato, com turismo em Minas Gerais. Eu conheço pessoas, inclusive falo de Muzambinho, porque estudaram seus filhos na faculdade com o dinheiro ganhado do artesanato. Então, é dignidade, sabe, da pessoa humana. É uma atividade maravilhosa e a gente já está aí com o foco de ajudá-los, potencializá-los, né? Porque já são muito fortes. Muito bacana. E, Marco André, dentro de todas essas possibilidades do turismo, fala um pouquinho para a gente, conta para a gente quais são os grandes desafios que o setor encontra, que quem está vivendo de turismo encontra, qual que é a sua leitura sobre as dificuldades do setor turístico? Então, Marcos, eu vejo que, ao mesmo tempo que nós temos uma característica que nos fortalece, que é a questão da diversidade, um estado grande, diverso, em cultura, em geografia, em tudo, isso também se transforma num desafio quando o assunto é desenvolver, porque você tem aí características muito distintas para você ter uma legislação estadual. Não dá para você fazer uma legislação, uma diretriz desenhada para o norte, uma para o sul, uma para o leste, uma para o oeste. Então, acaba que você tem que criar um processo de desenvolvimento balizador, que vai direcionar tanto quem está numa região, né, menos densa, outra mais densa, enfim, municípios às vezes menores com uma densidade demográfica maior. Então, essa diversidade do Estado, ao mesmo tempo que ela nos favorece, ela torna um desafio na hora do desenvolvimento do turismo. Além do fato de que o turismo, como atividade econômica planejada, pensada, desenvolvida na sua essência, ela é recente na história, não só de Minas Gerais, mas do Brasil. Até alguns anos atrás não se tinha um ministério específico do turismo, depois é que dividiu e virou um Ministério do Turismo que, de fato, veio para pensar especificamente as ações de desenvolvimento, as políticas públicas nacionais para o turismo. Minas Gerais, a mesma coisa, durante muito tempo foi turismo e esporte, depois virou turismo, hoje cultura e turismo. E no caso de Minas Gerais, a cultura é o maior fornecedor de produto e matéria-prima para o turismo, em se tratando muito especificamente de Minas Gerais. E o fato desse tamanho, as políticas públicas nossas também são muito recentes, né? A primeira lei
que institucionaliza a política pública de turismo de Minas Gerais, que eu tive a honra, inclusive, de participar do processo de construção, é a 22765, de 2017. Ou seja, recente, super recente. Não, tá cheirando a leite ainda, né? Numa linha de tempo de desenvolvimento de um setor econômico que é gigante. Como a Tereza falou, e você contextualizou, a economia do turismo ela é a maior indústria do mundo. Tem países que têm baseado, países ricos que têm baseado na sua economia a atividade turística. Então, com o potencial que nós, Minas Gerais, temos e Brasil, a gente ainda está muito, mas muito neném em relação à parte econômica. E aí entra uma série de fatores de desafio. A questão do desconhecimento do setor econômico, é um país, e o interior do país muito voltado durante muito tempo para o agronegócio, para o minério em algumas regiões. Então, entender o turismo como setor econômico e os desdobramentos que isso traz dentro de uma comunidade é também um desafio. E nós, IGRs, trabalhamos com isso cotidianamente, porque um dos principais papéis nossos é levar conhecimento para a administração pública municipal, que é a nossa porta de entrada para dentro do município. Então, a gente acessa o município, e aí eu já cito, né, o turismo ele é baseado em um tripé. Nós temos aí o poder público, nas 3 esferas, nós temos a iniciativa privada e nós temos a população, a sociedade civil, de uma forma geral. Então, em cima desse tripé é que está baseado toda a economia, todo o desenvolvimento, o pensamento do turismo. Por quê? O poder público é quem é responsável por promover as políticas públicas, desenhar as diretrizes do município, criar infraestrutura, né, enfim, dar condições para que a economia, que a comunidade se desenvolva. A iniciativa privada é quem aporta recursos no hotel, restaurante, lanchonete, o posto de gasolina, à medida que o turismo vai se desenvolvendo e o turista precisa desses serviços. E a população é quem tem que estar envolvida no processo, tanto quanto os outros 2 elementos, porque a população é que faz a coisa acontecer. O município só existe enquanto existe pessoas. Interessante você falar isso, Marco, porque quando eu atuava, que eu era colega de vocês de profissão, quando eu atuava com turismo mais a fundo, mais próximo, hoje a gente está com a comunicação, mas uma coisa que sempre me pegava, Marco André, é que às vezes a gente visitava alguns municípios e você falava que você era do turismo. Eu fui secretário de turismo em um município mineiro por 8 anos, né, cultura e turismo. Estive presidente do Circuito Montanhas Fé por 3 anos. Um abraço, Marcílio Medeiros, outro dos grandes profissionais do turismo de Minas Gerais. Eu não canso de exaltar, é um guerreiro, assim como vocês, que está ajudando a construir o turismo de Minas. Marcílio é um cara incrível. Abraço, Marcílio, lá no Montanhas e Fé, na região da Zona da Mata. Mas, enfim, eu sentia uma coisa que me doía tanto dentro disso que você está falando, que é a população identificar o turismo, saber fazer a leitura, e muitas vezes alguém que vivia de turismo, Tereza, não sabia que vivia de turismo. A falta realmente da informação, do conhecimento chegar, Marco André. Exemplo disso, você visitava uma cidade, ia falar sobre turismo, ia conhecer ali. Não, aqui não tem turismo, não. Aí tinha uma senhora festa religiosa no município, onde na festa religiosa o município, às vezes de 5, 10 mil habitantes, dobrava a população rotativa durante aquele evento religioso, com aqueles visitantes que vinham por conta da festa religiosa, e a pessoa não identificava que o fundamento que levava a pessoa lá era a religião, a fé, né, a religiosidade, porém aquilo se tratava também de turismo religioso, um dos braços do turismo, né? Então a própria população, dentro disso que você falou, muitas vezes não sabe que está vivendo o turismo, que está acontecendo o turismo, né? Vou te dar um exemplo lá de Curvelo. Nós temos outras cidades, depois eu preciso até citar e mandar um beijo, um abraço. Por favor, fique à vontade. Porque senão, né, é o ciúme. Fique à vontade. Mas Curvelo, por exemplo, a questão do turismo, ela tem tantos segmentos, né, em função das vocações. Desculpa te cortar, Marco, mas é importante, antes de você continuar, cita para a gente alguns segmentos do turismo para, de repente, quem não está
convivendo com o turismo todo dia ou não acha que está convivendo, só para as pessoas realmente se localizarem dentro das possibilidades do turismo? Cita para gente. Por exemplo, turismo de cultura, turismo gastronômico, turismo de negócios, onde as pessoas vão para determinados lugares em função de uma motivação econômica, eventos, congressos. Você tem o turismo de sol e praia, que é o nosso litoral gigantesco, né? E o turismo de saúde. Eu falei isso em 2013, lá em Curvelo, nós fizemos um levantamento em 2013, 12, 13, onde a gente, porque a cidade de Curvelo ela é polo de atendimento em saúde, dentre outros serviços, mas a questão da saúde. Então, quando a gente fala nessa questão do desconhecimento das pessoas ainda a respeito do que é a atividade econômica do turismo, eu tenho certeza que 100% dos atendentes de farmácia em Curvelo, e nós temos, eu brinco às vezes, gente, quem chegar aqui de fora vai olhar e vai achar que nós somos uma população completamente doente, porque tem, às vezes, no mesmo quarteirão, 3, 4, 5 farmácias vão emendando uma na outra. O volume de farmácia é gigantesco, mas eu tenho certeza que 100% dos funcionários, dos atendentes de farmácia, que você chegar e perguntar e falar assim, você sabia que você é um agente que atua na economia do turismo, que você é impactado pelo turismo? Ele falou, não, você está louco, onde é que você bebeu essa? Que torresmo estragado é esse que você comeu? Eu trabalho em farmácia, que é isso? Eu não trabalho com agência de turismo, etc. É turismo. O volume de pessoas que vão motivados pela busca, né, de atendimentos em saúde em Curvelo geram essa movimentação de uma conta corrente voltada para o turismo, que é a questão da saúde, do tratamento, da busca por saúde. E isso se desdobra em outros serviços. E o mais fantástico na economia do turismo é que você não consegue trabalhar um único setor. Por mais que se tenha uma vocação do turismo de saúde em Curvelo, a pessoa que vai a Curvelo de outra cidade, motivada por uma consulta, vou levar minha esposa semana que vem para consultar. Aí eu tenho que trocar o farol do meu carro. Eu vou trocar na minha cidade, que é bem menor que Curvelo, ou eu vou deixar para trocar em Curvelo? É a mesma relação das pessoas do interior quando vêm a Belo Horizonte. É um grande mercado, muito maior do que a minha cidade lá. Muitas vezes a pessoa vem por um motivo, mas ela não faz só aquele motivo que ela levou lá, ela né? já fica preparando emocionalmente, olha, eu tenho que ir a Belo Horizonte. Então, as cidades menores, lá 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, a pessoa vai sair de casa. Eu vou deixar, em vez de comprar roupa, estou precisando comprar roupa para o meu filho. Eu vou comprar em Curvelo, porque tem mais lojas. E isso é muito interessante, Marco. Sabe o que eu sempre falava, quando eu atuava diretamente com turismo, que, Tereza, um turista que visita um município, ele abastece a cadeia econômica quase que em 5, 6, 7 órgãos, setores diferentes dentro do município. Ele vai tomar café na padaria, ele vai almoçar num restaurante, ele vai se hospedar no hotel, ele vai comprar um medicamento na farmácia, na hora de ir embora ele vai abastecer o carro no posto de gasolina. Isso um turista, né? Então, assim, tem toda uma cadeia que é alimentada por isso, né? Você falou aí, a pessoa gastou no restaurante. Terminou ali a relação? Não. O restaurante teve que comprar o frango da doninha que está lá na zona rural, à margem do mercado de trabalho, porque não dá para trazer todo mundo da área rural para o centro urbano. Então, a gente tem nem que fazer... podemos, né? Nem podemos. Nem podemos, não devemos e não podemos. E a gente está fazendo agora o trabalho inverso, que é exatamente jogar o turista para o interior. Mas mesmo não tendo o turista ainda no interior, o interior dos municípios, ele é impactado diretamente pelo turismo na hora, porque a hora que você come um biscoito desse aqui, no interior ele é feito, o polvilho é feito artesanalmente. O preparo, inclusive, numa comunidade. Inclusive, você me deu um gancho aí, porque hoje fala-se muito, Tereza, sobre o turismo de experiência. Expliquem para a gente, Marco André, o que é turismo de experiência? Porque a gente está falando de interior, então me remeteu a isso. Conta para a gente, o que é o famoso turismo de experiência, Marco? Então, quando a gente fala de turismo, né, eu gosto de citar isso, que a gente fala o tempo todo, principalmente nós da área técnica, turismo é uma atividade econômica. Mas é uma atividade econômica essencialmente sensorial.
Por quê? Como assim? Uma atividade econômica, mas é sensorial. Você vai a Curvelo, visita a Basílica de São Geraldo com a sua fé, enfim, chega lá com a sua devoção, faz as suas preces, suas orações, sai de lá encantado, maravilhado, emocionado. Você consegue trazer a Basílica de São Geraldo para casa? Não. Mas gastou dinheiro para ir lá. E muitas vezes leva um souvenir de lembrança. Então, você consome o produto turístico, mas não leva ele para casa. O que você leva? Você leva sensações, emoções, você leva a vivência, a experiência. E aí surge, então, esse novo nicho, que é o turismo de experiência. Nós temos uma população que, durante os últimos, aí, talvez, mais de 100 anos, saiu da área rural para buscar o desenvolvimento na área urbana. Então, nós temos já algumas gerações criadas dentro do centro urbano e elas querem consumir a experiência de estar num meio rural. Então, as fazendas têm trabalhado muito isso, as pessoas vão para o interior, se hospedam numa fazenda e experimentam o cotidiano de vida ali. Ali você está consumindo um produto que é um pacote completo, porque você vivencia um dia de fazenda. Então, você vai participar da ordenha, da vaca, entendeu? De repente, você vai participar do processo de produção do queijo. Acreditem se quiser, gente. Tem gente nos grandes centros que nunca viram uma vaca pessoalmente, hein? Não, eu brinco que nós temos uma geração que, né, lógico que é uma brincadeira mesmo, mas que se perguntar, acha que o feijão dá no saquinho, que o leite dá na caixinha, porque é uma geração urbana, essencialmente urbana. E você vê uma criança da cidade grande, que nunca viu uma vaca de perto, como você disse. Você vê uma criança vendo tirar o leite, e o olhinho da criança nem pisca. Aquilo é melhor que um parque de diversão, prende faz até esquecer do celular muitas vezes, né? É fantástico. Então, esse turismo de experiências, se as pessoas produtoras de turismo no interior do estado absorverem esse nicho novo, elas ganham muito mais dinheiro, porque o turismo ele é uma atividade sensorial. E se você ativa o sensorial das pessoas na hora que elas estão ali consumindo, a experiência fica muito maior e ela tem um valor agregado muito maior. Cultura é valor agregado. Você comer um pão de queijo ou comer um pão de queijo com queijo de Minas Gerais não é a mesma coisa. Então, o pão de queijo feito com queijo de Minas Gerais, com a receita de Minas Gerais, tanto é que às vezes você leva um queijo para fora de Minas, esse aqui é de Minas Gerais, essa cachaça é de Minas Gerais. Ela pode ser tão boa, e a gente sabe que existem cachaças tão boas quanto as nossas, mais ou menos, né, gente? Nós temos que puxar a brasa para a nossa A cachaça de Minas Gerais ela é diferente. Não mas adianta. assim, a gente sabe que com tem todos os respeitos aos outros estados, Exatamente, a cachaça mineira tem um lugarzinho no coração de todo assim brasileiro. Como o piqui, né? Tem uma coisa aí que fala que às vezes o piqui de outros estados é melhor, mas o nosso piqui é muito melhor, né? Mas, enfim, guardadas as nossas vaidades. Nosso carinho afetivo. Né? Exato. A gente sabe que existem produtos tão bons quanto em outros estados, mas quando você joga uma carga de representatividade daquele produto para o estado, né, para uma característica cultural, você agrega um valor diferente nele. Eu durante muito tempo, falei isso para as artesãs, né, da nossa região lá. Gente, o japonês vier aqui no Brasil, em Minas Gerais, e voltar para o Japão e levar de presente um paninho de prato bordado com uma galinha, ele vai apanhar seguramente. Porque galinha é galinha em qualquer parte do mundo. Agora, o Guimarães Rosa está onde? Então, vamos bordar a galinha, vamos bordar a florzinha, o moranguinho, o que for, mas vamos colocar uma frase do Guimarães Rosa, porque esse sim só tem aqui. Ou seja, gera-se identidade regional no turismo e agrega-se esse valor. Exatamente. Né? Aí você agrega um valor cultural
que diferencia dos demais. Ou seja, cria-se uma exclusividade para o produto turístico. Cria-se uma exclusividade. E você falou que queria mandar abraço para mais algumas cidades. Marcos, por favor, aproveite, senão você esquece. Estou te lembrando. Não, eu falei aí de Felizlândia e a gente acabou adentrando a questão da característica lá do turismo religioso e o turismo de praia, né, de praia de água doce, mas nós temos lá Morro da Garça. Morro da Garça respira Guimarães Rosa. Um município de 2.300 habitantes, onde tem uma Casa da Cultura do Sertão. Então, lá respira essa questão do sertão de Minas Gerais, que tanto encantou o Guimarães Rosa e que virou um monte de livros, né? Ele contextualizou isso na sua obra. Então, Morro da Garça é a essência, assim como Araçaí também, uma empada incrível. Nós temos lá as nossas cidades, praticamente todas estão à margem de algum rio, e rios importantes. Presidente Celino, à margem do rio Paraúna. Curvelo chega a acessar, de um lado, a margem do Rio das Velhas, do outro, o rio... famoso Rio das Velhas. Exatamente. E aí, na divisa de Curvelo com... Agora me fugiu o nome do rio, que divide ali Curvelo... É muito rio, graças... Acesso ao São Francisco, Pirapora, Buritizeiro, cidades irmãs... que de um lado, né, é o Rio Paraupeba, né? Rio Paraupeba, que divide Curvelo com Pompéu ali. Mais para cima nós temos então Pirapora e Buritizeiro, cidades irmãs que estão, Pirapora de um lado do São Francisco, Buritizeiro do outro. Pirapora tem uma ilha, acho que uma ilha, lá o pessoal pesca, uma coisa muito legal, né? Parte do rio que de fato ele né, bem caudaloso e plano, e aí formou-se uma ilha mesmo que pessoal, e a pescaria lá é forte, né? Pescaria forte. Já foi mais, né? Infelizmente, os nossos rios, agora, de uns anos para cá, começou-se um trabalho de conscientização com relação à pesca. Porque o turismo depende 100% dessa questão ambiental, né? Então é muito importante também a gente valorizar, né, Tereza, isso. E aproveitando que a gente está mandando abraço, vocês citaram a Mariela e a Adriana, nunca mandei um abraço para o Marcílio Medeiros, não posso deixar nunca de mandar um abraço para essas duas queridas do Circuito das Grutas, que são duas outras profissionais ímpares, tecnicamente impecáveis no que tange a questão do turismo. Mariela, Adriana, aquele abraço, meninas, vocês fazem um trabalho incrível aí também. E aí você pega, por exemplo, Pirapora, Buritizeiro, cidades à margem de um rio, né, famoso, conhecido, importante, mas tem o vapor Benjamin Guimarães, está em fase final de reforma. Um abraço aí para o nosso prefeito, amigo Alex César, Pedro Braga de Buritizeiro, e mais acima um pouquinho Ibiaí, doutora Maurina. Em nome desses prefeitos, Marco André, quero aproveitar e parabenizar todos os prefeitos que entendem o turismo como atividade econômica, valorizam, respeitam e incentivam o turismo, porque não é todo prefeito por aí que faz isso. Então, assim, os que estão dando destaque, né, Tereza, ao trabalho turístico e entendendo a importância do fator econômico do turismo, tem que parabenizar, sim, esses prefeitos, né? E isso, ao longo dos últimos 15 anos, aí, que é o que eu tenho mais vivido, de fato, esse desenvolvimento do turismo, é muito evidente, Marcos, porque os prefeitos de hoje, eles estão inseridos mesmo no turismo. Nós temos a presença dos prefeitos nas reuniões, no planejamento, no desenvolvimento. Tem muitas deficiências, às vezes, dentro dos municípios, que os prefeitos precisam ficar, de fato, ali em cima. A questão da saúde é uma preocupação geral, educação, saneamento básico, infraestrutura, mas o turismo começou a despertar o interesse dos prefeitos, dos gestores públicos municipais, no sentido de que eles viram nessa atividade, principalmente municípios menores, como uma atividade de salvaguarda do desenvolvimento social. Não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Traz qualidade de vida, né? Muita. E por falar nisso, Tereza, você comentava comigo sobre a importância das parcerias no turismo, né? Porque é uma construção coletiva, correto? Isso. Conta pra gente sobre essas parcerias, como que funciona, quais são os grandes parceiros da FECITUR, né, da Federação, dos circuitos em Minas Gerais. Explica pra gente um pouco sobre essas parcerias. Olha, vamos começar assim, estamos chegando, né, de um grande encontro, posso te falar que é o maior encontro de gestores municipais do Brasil.
Estávamos aí em Belo Horizonte. Esses dois, gente, só para vocês saberem, esses dois, eles atenderam o meu humilde chamado do Podtrem para vir compartilhar conhecimento com vocês sobre o turismo, essa pauta é essencial. Eles estavam num evento, eles estavam aqui em BH, e eu, seguindo nas redes sociais, falei, meninos, vem cá que eu preciso de vocês. E gentilmente atenderam. Mas, por favor, Tereza, continue. É isso aí. Olha só, quem estava lá, né, nesse encontro? É o 7º encontro que estamos fazendo. Até mandar um abraço para o nosso comandante e secretário Leônidas de Oliveira. Um abraço, Leônidas. Grande figura do turismo, grande referência. Um abraço. Estávamos lá na Sala Minas Gerais, que é a sede da Orquestra Filarmônica. Estávamos em 711 municípios, 48 IGRs, trabalhando a atividade econômica, turismo e cultura. Então, fazemos oficinas, prefeitos ali com a gente, mais de 2.000 pessoas, em 2 dias intensos de atividades, de palestras, né, de conhecimento, de tendências, de como é que a gente faz melhor, assim, porque o mineiro já ganha prêmio de receptividade, né? A gente já tem prêmios da Booking, né, que é um grande aplicativo aí de reservas, né, de hotel do mundo, né? Minas Gerais é citada como a cidade mais receptiva, né, pelo nosso jeito de ser, mas precisamos profissionalizar essa recepção, né? Vamos trabalhar esse bem receber mineiro. Então, estávamos lá esses 2 dias intensos. Quem são os nossos parceiros? Porque a gente trabalha capacitação. Então, quem está lá? Sebrae está conosco. Sebrae é instituição maravilhosa, né, Tereza? FEComércio. O Sistema S inteiro, vamos falar. O Sistema, né? S, exatamente. Senac, Sesc, né, que tem um trabalho lindo de turismo social, né, que ele faz aí, divulga os pacotes, né, de Minas Gerais, que vende, né, o próprio turismo. Então, são parcerias, são parceiros, bons parceiros, que fazem o turismo acontecer. Nós fechamos uma parceria com a Rede Minas, aliás, a empresa mineira de comunicação, porque aí tem a Rede Minas, tem a Rádio Inconfidência, né, e um canal de streaming, né, que é o Minas Play. Um abraço a todos os colegas aí da imprensa, da comunicação de Minas Gerais. Rede Minas faz um trabalho fundamental, essencial dentro do estado aí. Eles têm 4 canais, né, aí tem o educativo e tal, então a gente está construindo aí junto com as IGRs, né, o canal de turismo. Então nós vamos mostrar em Minas Gerais pelo esse nosso recorte territorial das IGRs, né, por temas. Temos também a Rádio Inconfidência. Estamos trabalhando aí também com as agências de receptivo, que, como o Marco André falou, as IGRs a gente não comercializa, né? Nós promovemos enquanto política pública, enquanto organização do mercado. Mas quem vende são os nossos parceiros, agências de turismo receptivo. São quem faz o turismo acontecer, né, gente? São os CNPJs, aquelas pessoas jurídicas, né? Dono de hotelaria, dono do restaurante, dono da agência, que emprega, que dá esses que eu falei para vocês sobre os empregos de carteira assinada, né? A dignidade do ser humano, né? Que é o emprego, o trabalho. Então, são pessoas que fazem o turismo acontecer. E como que a gente trabalha isso? Com treinamento, capacitação e inovação, é todo dia, né? Rede Minas está aí. Temos também com a FEComércio, parceiro, porque é o comércio. Você vai numa cidade, o turista chega numa cidade, se ele vê todo o comércio fechado, ele vai falar, mas o que aconteceu nessa cidade? E como vocês bem citaram, né? Farmácia, posto de gasolina, todo mundo aí trabalhando para acontecer a atividade, né? Temos várias parcerias, mas principalmente essas 2 que eu quero falar, porque são recentes, né? Mas a gente tem parceria também com as concessionárias de rodovia. Por quê? Porque a gente quer que o turista venha com segurança. E aí, rodovias é um gargalo. Não vou falar que é por incompetência, por má gestão de A ou B, que não estamos aqui para isso, mas como Minas Gerais tem essas dimensões continentais, rodovias é um gargalo em Minas, né, Tereza? Acabamos de sair de uma reunião agora, lá no BDMG, sobre isso, né? Então, logo vai surgir aí o Infratur, né, que é um programa aí do Estado. Qual que é o nosso desafio? Nós temos muitas montanhas, né? Nós não somos Planalto, né? Você vai no Mato Grosso, você vai no Goiás, é aquela rodovia. Minas é morro e curva, né? Não tem jeito, né? Então, aí tem a dificuldade. E outra coisa, a maior malha viária do Brasil é nossa. Porque nós somos esse elo de ligação, norte-sul, leste-oeste do Brasil, né? Então, é o grande desafio. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ajudar a organizar esse acesso. Como é que eu chego, né? Como é que eu saio de onde eu moro e vou para uma região? Então, a gente tem que dar essas condições de segurança, sinalização turística, né? Tivemos aí, já ouvimos que a Via Liberdade, né, que liga aqui
a capital, a Ouro Preto. Então, o que acontece? Estamos nesse trabalho, porque é um trabalho conjunto, como você falou. São governos, os governos passam, mas nós, cidadãos, empresários, né, que temos nossos negócios, é para sempre. Né? O hotel ele não fica aberto por um tempo, né? Ele tem o Circuito das Águas, tem um hotel lá de 140 anos que nunca fechou. Né, em Caxambu, é o Hotel Pode Caxambu. citar o nome do hotel, porque merece, vale a pena. Hotel Caxambu, Circuito das Águas, na cidade de Caxambu. 140 anos ininterruptos. Tereza, e me conta, nós estamos falando dos desafios do turismo, entre outras coisas. O que você percebe, na sua opinião, que ainda falta ou pode evoluir dentro do setor turístico em Minas Gerais? A gente tem, eu gosto muito de fazer um paralelo, que eu acho que a gente que tem muito, o nosso público é variado, eu gosto de fazer um paralelo sempre com o agronegócio e a indústria. O agronegócio, a agricultura, vamos dizer assim, tem 700 anos. A indústria, 500 anos. Então, qualquer coisa, qualquer empresa que você for abrir, qualquer atividade no agro que você for fazer, tem manuais, né? Tá tudo prontinho lá. Eu quero plantar milho. Como plantar o milho? Várias apostilas. Indústria. Vou construir, vou criar uma gráfica. Então já tem as máquinas, já tem tudo. Você tem. E o turismo? O turismo é novinho, é bebê, 70 anos, veio pós-guerra. Então a gente tem tudo por fazer. Como disse Marco André, temos que normatizar, fazer leis. Essas leis são novas. Então é uma atividade nova mesmo. Então por isso esse desconhecimento do cidadão. Então como que a gente trabalha isso? A gente trabalha com o cidadão primeiro. O que eu faço? 84% dos nossos municípios são menores de 20 mil habitantes. Então, já tem a dificuldade assim do próprio município, que a gente falou em 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Então, a minha cidade não tem hotel, a minha cidade não tem restaurante, a minha cidade não tem nada, né? Que a gente brincou aqui no começo da coisa. Por quê? Porque o cidadão ele tem essa dificuldade do olhar, até nós mesmos que trabalhamos, porque é uma atividade nova. Por isso que esse nosso programa, né, de regionalização das IGRs deu tão certo, porque nós unimos cidades vizinhas e afins para desenvolver o turismo. Você dorme numa cidade, você come na outra, você vai visitar uma fazenda, você vai visitar uma cidade para fazer compras, né? Então você tem essa circulação e essa atratividade do destino na hora que o turista está lá na casa dele, sentado no sofá de quinta-feira. Quem quiser fazer propaganda de turismo, é quinta-feira que é o dia de comprar e de decidir aonde você vai no final de semana ou nas suas próximas férias. Olha a dica importante. Já vou deixar um spoiler aqui. @Descubra Minas. A partir de quinta-feira, você vai lá pelo Instagram, você vai ter as opções das nossas IGRs mostradas no Instagram do Descubra Minas. E muito bacana, inclusive, para não perder esse gancho, TT, que você acabou de me dar, qual que é a rede social da sua região turística lá, do seu circuito turístico, Tereza? A gente tem o @Circuito Montanhas Cafeeiras e temos também a da Fecitur, porque da @FeciturMG, porque estão todas as IGRs lá com a gente, tanto no Instagram como no site fecitur.com.br. Estão lá nossas 40 associadas e já ganhamos mais 2, viu? Muito bom, isso é sinal de boa gestão, de bom trabalho. Marco André, as redes sociais da sua região, do seu circuito turístico, lá para o pessoal conhecer, porque visitem lá, gente, as redes sociais dos dois circuitos, para vocês conhecerem mais sobre as regiões lá. Qual que é, Marco? @IGR Guimarães Rosa, que é o nosso Instagram oficial. Podem entrar no meu Instagram também, vão ser muito bem-vindos, Marco André Malaquias, onde a gente faz ali uma dobradinha nas publicações, nas comunicações da IGR e do nosso trabalho. Infelizmente, nosso tempo é pouco, porque quando a prosa é boa, que eu falo que aqui a gente não conversa, aqui a gente proseia, Marco André e Tereza Lemos. Quando a prosa é boa, o tempo passa muito rápido. Mas eu tenho com o coração tranquilo, que eu tenho certeza que vocês vão voltar mais vezes no Podtrem para falar mais de turismo, para falar mais da região de vocês. E eu também quero visitar a região de vocês, até porque o Podtrem vai rodar Minas, não vai ficar só no estúdio, não. Nós acabamos de lançar aí o Expresso Podtrem, que vamos estar cobrindo
festividades e eventos em toda Minas Gerais, né? Brasil ainda está grande, Minas Gerais está de bom tamanho. E temos o Visite Pode Trem, que a gente vai lançar em breve, visitando aí várias regiões, vários municípios, né? Então, o turismo vai ser uma pauta frequente aqui no Pode Trem. Tereza, eu gostaria que você deixasse, minha querida, um recado final sobre turismo. Pode mandar um abraço para quem você quiser, pode deixar um recado, uma mensagem para o nosso público, fica à vontade. A minha mensagem é que coloque esse trem na estrada, tá? Marco, coloque o trem na estrada. E vocês que estão em casa, qual que é a maior experiência que o turista pode levar dali? Tem as experiências sensoriais, mas esse intercâmbio cultural, quando você conhece o outro, sabe? Porque como o Marco André falou, você tem uma caneta, você passa a caneta, você fica sem. Mas quando você conhece uma pessoa, você passa o seu conhecimento para ela e ela o dela, nós só crescemos, nós só ficamos mais cultos, vamos dizer assim, quando a gente conhece a realidade do outro. Então fica a dica, conheça Minas Gerais pelas nossas IGRs, que é um caminho que o trem dá certo. Muito bom. Mais uma vez, falando em trem, conhecer mais uma vez, um abraço para os nossos irmãos do trecho do Sindicato dos Motoristas Cegonheiros, um abraço, Tatu Dendengo, a todos os motoristas cegonheiros de Minas Gerais que ajudam a gente a construir esse programa também. Senhor Marco André Malaquias, aquele recado final para a gente aí sobre turismo, pode mandar abraço, fique à vontade. Ô Marcos, primeiro, não posso deixar de te agradecer. Seu convite é uma ordem, independente da gente estar aqui, eu tenho certeza que falo pela TT também, independente da gente estar aqui, como você citou, se você convidasse, a gente viria da nossa região, porque a gente precisa, de fato, dar voz a esse tema que é tão importante. Volto a falar, quando a gente trata de turismo, nós estamos tratando de desenvolvimento social, de mudar vidas, de impactar vidas, porque quando você gera oportunidades de renda, você muda vidas. Então, isso me encanta na atividade turística, saber que o meu trabalho, de alguma forma, mesmo que ainda com muitas dificuldades, ainda engatinhando, mas ele impacta vidas, ele consegue chegar nas vidas das pessoas e trazer algum resultado positivo. E é isso, que mais pessoas se envolvam, que os nossos gestores cada vez pesquisem e busquem mais conhecer o que é a atividade econômica do turismo, as pessoas também que elas procurem, o cidadão que ele procure estar mais atento do papel dele dentro da sua comunidade, porque isso vai fazer com que ele esteja mais receptivo às mudanças, às evoluções e às novas oportunidades. Então, esse envolvimento ele é fundamental para que o nosso turismo fique cada vez mais forte, a gente consiga cada vez mais absorver esse mercado que é tão forte, né? Em Minas Gerais ela consegue atrair um público do resto do Brasil inteiro, porque nós temos aí esse conjunto de segmentos turísticos, né? Uma vez eu falei na Assembleia Legislativa, estava participando de uma audiência pública lá, eu falei, olha, há quem diga que Minas Gerais não tem mar, e nós, turismólogos, agradecemos, porque sem mar a gente já tem tanto trabalho, se tivesse mar a gente não ia dar conta do recado. Então, ainda bem que não temos mar, porque o que nós temos aqui já é mais do que suficiente para a gente trabalhar e atrair gente do mundo inteiro. Nossa característica, a nossa identidade, a nossa sensibilidade é o maior patrimônio que nós temos. Muito bacana, Marco André. Até porque só nos falta mar, que o resto tem tudo em Minas Gerais. Tem povo bom para receber, tem festa boa, tem religiosidade, tem gastronomia, tem montanha, tem mata, tem tudo. Minas Gerais é isso, e é sobre isso que é o Pode Trem. E assim, com muita gratidão aos meus colegas, meus amigos, esses construtores do turismo em Minas, como tantos outros, um abraço a todos vocês de IGRs, de associações, de circuitos turísticos, do governo, das prefeituras, todo mundo que trabalha com turismo, todo o trade privado do turismo. Um abraço a cada um de vocês, aos artesãos, obviamente, e a todos que trabalham com hotelaria. E assim encerramos esse episódio sobre turismo com o coração cheio de alegria. Pode Trem,
o mais mineiro dos podcasts. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Marcos. Valeu. Valeu.